Olá a todos, estamos hoje aqui para o primeiro episódio do 100 Horas Entre Quatro Paredes, uma rúbrica que eu e a Paula Lourenço, que está aqui à minha frente, Olá a todos, sejam muito bem-vindos. decidimos começar este ano, entre outras coisas, portanto era uma das novidades que tínhamos para vocês e vamos começar, e espero que acrescente valor àquilo que nós, por vezes, damos informações, em mentorias que vamos fazendo com alguns clientes. Sejam bem-vindos, espero que gostem, porque nós vamos gostar de certeza absoluta. Bem-vindos. Aproveitando que tenho aqui à minha frente uma pessoa que é Paula Lourenço, para muitos conhecida no mercado imobiliário, os 20 anos de experiência, ou nos teus 20 anos de experiência, com certeza tens muitos conselhos a dar. Porquê? Porque passaste vários desafios, porque passaste várias experiências, tiveste várias experiências, não só como consultora imobiliária, que andaste no terreno cerca de 12, 13 anos, depois convidada a dar formação, tornaste-te uma formadora de excelência, não é? E, entretanto, nós criámos a nossa Reborn há cerca de 8 anos e continuamos a dar formação com muito amor, porque o nosso propósito realmente é ajudar as pessoas. E fruto dessa experiência saiu este livro, que é recomendável a todos, mas não é sobre ele que eu quero falar. Queria-te colocar uma questão. Há muita gente a entrar no ramo imobiliário e a sair, ok? Para quem vai entrar, ou para quem está a pensar em entrar no ramo imobiliário hoje, ou já entrou e está numa fase inicial, ok? Que conselhos é que tu darias? Então, olha, é assim, antes de mais eu gostava de aqui só fazer uma à parte, porque nós lembrámos-nos e sabes que quisemos dar um nome a esta nova rúbrica, não é? Porque vamos andando por estas andanças. Vais explicar. Vou explicar. Não vai ainda sair o nome, vai ser porque hoje é o nosso primeiro episódio. Somos rookies, como o livro diz, e nós quisemos dar um nome a esta nossa rúbrica que nós vamos começar a desenvolver e esperemos que não sejam só por 100 horas, porque o nome da rúbrica será 100 horas entre quatro paredes. E porquê este nome? Porque no ramo imobiliário, como vocês sabem, e agora vou também responder um bocadinho, muita gente entra, muita gente sai, mas no ramo imobiliário a maior parte de nós é-nos dito quando entramos que nós estamos 100 horas, somos donos da nossa hora. Na verdade é que temos que estar a 100%, e este 100 horas tanto pode ser em numerário como pode ser em letras, não é? Uma palavra. Se tiver um S antes, Se tiver há um dias S. que é 100 horas. Há dias que é 100 horas, mas há dias quase todos os dias tem que ser a 100%. Isto para falar o nome da rúbrica e para depois responder àquilo que o Miguel me disse, a nossa rúbrica será, e hoje, repito, é o primeiro episódio, será 100 horas entre quatro paredes, porque a vida do consultor imobiliário é mostrar casas. Então, Miguel, relativamente àquilo que tu me perguntastes, eu gostava de realçar 3 aspectos sobre a entrada ou a possibilidade de entrada de um consultor no ramo imobiliário. Em primeiro lugar, acho que teria que haver uma pesquisa entre marcas, entre lojas, pode não ser uma marca, uma multinacional. Ver vários projetos, é isso? Exatamente. Okay. Ver vários projetos, perceber se há identificação, porque é que se vai escolher um ou porque é que o outro tem vantagem sobre algum que se tenha ouvido. E depois, acima de tudo, perceber, havendo a identificação, qual dos projetos é que oferece maior possibilidade de eu ou alguém que queira entrar de novo no ramo imobiliário, maior possibilidade de crescimento. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a escolher uma atividade que é tão complexa quanto esta, embora durante muitos anos a nossa atividade, a atividade do ramo imobiliário, não fosse vista como tal, eu
se eu hoje entrasse, eu gostava que me dessem formação, ferramentas, acompanhamento, para que eu sentisse logo à primeira que iria dar certo o passo que eu estava a querer dar. Ok. Não sei se respondi à tua Respondestes pergunta. para quem ainda vai entrar. Certo. Mas quem já começou, portanto, essa parte do analisar vários projetos já está posta de parte porque já entrou. E está Ok. numa fase inicial, está no primeiro mês, está em formação, se calhar, porque muitas lojas dão formação. Ou seja, está a dar os primeiros passos já dentro do ramo imobiliário. Que Ok. conselhos é que darias? Para quem já entrou, acho que quem entra no ramo imobiliário, com a experiência, e tu dizes, e bem, de 20 anos, não é a sua primeira escolha. Quem entra no ramo imobiliário, na maior Regra parte geral, das não. vezes, Sim. não é? É a última escolha do catálogo. Porque cada um estudou para ter um emprego ou para ter uma carreira, e quando, por algum motivo na vida, as coisas não correm como deviam correr, quando abrem o computador para conseguir perceber que tipo de trabalho é que eu me posso candidatar, eu tenho a certeza que na maior parte das vezes o que vê é a pedirem recrutamento para angariador, consultor, agente, o que nós queiramos, imobiliário. Então, uma vez que entrou e uma vez que já está, eu acho que é deixar um pouco o passado e vir com uma folha em branco. E como tu dizias há pouco que algumas das imobiliárias já têm estrutura para dar formação e algum acompanhamento, sendo que, na minha opinião pessoal, o acompanhamento, e isso vamos falar um bocadinho mais à frente, ainda não é aquilo que deveria ser. Deveria ser. Pronto. Pode melhorar, há muita coisa que pode melhorar. Sem Sim. dúvida. Depois de ter entrado, que era nisto que estávamos a falar, acho que a pessoa tem que perceber que vai entrar numa atividade que é completamente nova. Portanto, todas as ferramentas que nós usamos na nossa linguagem, skills, todas as ferramentas que a pessoa já adquiriu no passado, se há algo que eu possa acrescentar de valor para essas pessoas é dizer que começa com uma página em branco. Tudo o que te ensinarem, aproveita só a tua experiência do passado naquilo que tu achas que te vai acrescentar valor. Por exemplo, se tu és uma pessoa que já passou pelas vendas, pega nessa experiência e utiliza. Se és uma pessoa que até te consideras que tens uma boa comunicação, falo. Mas nós sabemos, para quem começou, que há muitas tarefas que a pessoa fica surpreendida. E agora eu vou-te até pegar um pouco no teu testemunho, porque para quem não te conhece, é assim, as pessoas que trabalham connosco conhecem-se seguramente. As pessoas que não trabalham não conhecem, não é? Tu também foste consultor imobiliário, Fui, não é? fui sim. E eu gostava que tu também explicasses um bocadinho, isto para responder ao que tu disseste. Então, e quem já entrou, eu gostava que explicasses, quando tu entraste, qual era a ideia que tu tinhas do que era ser um consultor imobiliário e qual foi verdadeiramente a realidade, antes de seres formador, antes disso tudo. E agradecia que explicasses também um pouco. Olha, pela minha experiência, eu fiz aquilo que tu estavas a aconselhar. Para quem ainda não entrou e que anda à procura de um projeto novo, eu fiz logo isso de antemão. Talvez fruto de experiência de vida, etc., tivesse esse cuidado. Ou seja, fui a várias entrevistas, e escolhi o grupo onde acabei por entrar para me tornar e para fazer a minha vida de consultor, onde te encontrei. Eras diretora de formação lá, não foi por isso que ainda nem te conhecia, não foi por isso que escolhi, mas foi precisamente porque ofereciam 2 meses de formação, ok? Teórica e prática. Ou seja, eu tendo algumas experiências de vendas, sim, estando ligado a vendas, aliás, nós vendemos-nos todos os dias uns aos outros, mas porque as vendas faz parte da vida. Agora, mesmo tendo a experiência, eu não tinha a experiência do ramo imobiliário, ok? Então fez-me todo o sentido, de todos os projetos, pelo menos 3, que eu me recordo, sim, todos os projetos que eu ouvi, fez-me sentido entrar para um onde era oferecida, e segundo quem me acolheu na altura, fez a entrevista de recrutamento, me disse na altura que ia ter formação com alguém que tinha excelentes resultados, que eras tu.
Paulo Lourenço e, na altura, o Bruno Gomes, a quem eu endereço um grande abraço para ele, que davam formação nesse grupo. Entretanto, entrei para a formação, mas eu ia assim com uma ideia um bocado, e ainda bem que fui ter formação, porque entrei com aquela ideia de eu vou para o imobiliário, dão-me umas casinhas e é só vender, não é? Portanto, vender, nas vendas eu já andei, não há de ser assim tão difícil. Tanto é que ao aperceber-me, entrei na formação e na primeira semana apercebi-me que é muito mais complicado. Complicado não é que não seja execuível. Na minha ótica, que era muito simples, era só vender casas, dão umas casas e eu vendo. Não, é preciso realmente, é como se iniciasses um negócio. É preciso trabalhares a tua marca pessoal, é preciso tarefas diárias, é preciso contactos, é preciso ires buscar aquilo que alimenta e que poderá vir a alimentar o teu negócio no ramo imobiliário. E assustei-me um bocadinho, não me assusto com facilidade. Não é assustei, foi, sabes, aquela coisa que é falta de identificação. Então não sei. Eu sou uma pessoa de mais estar atrás do que à frente e a vida trouxe-me para a frente das coisas, o que é engraçado, não é? Mas aquilo de trabalhar a imagem, andar na rua, falar com pessoas, ligar para os proprietários a oferecer a tua ajuda, perguntar se tem ajuda, pessoas que eu não conheço de lado nenhum, que fez-me um bocado de confusão. E na primeira semana eu ponderei se era aquele projeto que eu queria ou não. Só que eu já tinha dado um sim. E eu não sou pessoa de andar para trás com a minha palavra, e ainda bem. Assumi o compromisso, não. Já conseguiste, já fizeste coisas piores, já estive, inclusive, trabalhei inclusive no ramo funerário, e pronto, portanto, assumi o compromisso e fui para a frente e ainda bem que foi. Ainda bem que falas nisso, porque é exatamente isso, as dificuldades, exatamente essas são as dificuldades que quem entra no início se sente perdido, se não for bem acompanhado. Sim. E depois sente que há certas tarefas que nem fazia ideia que esta atividade requerem. Eu não fazia. Eu lembro-me às vezes quando nós estamos a falar e quando estamos a dar formação, que falamos muitas vezes que a diferença de um consultor imobiliário para um vendedor comum de outro produto é que o outro vendedor tem estoque. Não é? Já tem produto. Já tem produto. No fundo é conhecer bem o produto e é realçar as vantagens para quem vai comprar esse produto, para quem vai adquirir, e nós aqui temos que ir à procura do produto e esta é às vezes a grande dificuldade que as pessoas sentem. Para concluir a tua pergunta e meti-te também um pouco ao barulho, para concluir, é exatamente por isso que eu digo para ir com uma página em branco, porque isto vai mexer com o ego, isto vai mexer com internamente a lidar com a rejeição não é fácil, porque muitas das vezes vamos ter que falar com pessoas que não conhecemos e o desconhecido é sempre bastante difícil para começar, é como tudo, é como o livro diz, não é? Ser rookie. Sim, já sim. Todos fomos rookies. Eu podia ter escrito outro livro, quis escrever o livro que é por onde se começa. Tanto formei um rookie, aliás, tivemos uma academia onde formávamos rookies em pessoas de muito sucesso, que aproveito aqui também para dizer que a semana passada fomos convidados, e já agora um grande bem-aja à Remax Portugal, por nos ter convidado, por estarmos na convenção e, acima de tudo, parabéns a todas as pessoas que subiram ao palco e que nós tivemos o prazer de aplaudir, e muitas delas, para não dizer quase todas, de pé, porque no fundo, Miguel, acho que tu também concordas comigo que é um gosto tremendo, sendo a nossa empresa, sendo a nossa missão ajudar consultores imobiliários a crescer, não só em faturação, mas a crescer enquanto pessoas. Essencialmente como pessoas. Essencialmente como pessoas, que eu acho que este é bastante o segredo do nosso sucesso. Eu acho que sim. É muito, muito, como é que eu tenho a dizer, gratificante quando pegamos nos rookies e quando aconselhamos, ao fim de um tempo, ver um rookie a ter o seu sucesso, aquilo que achava e que nos dizia muitas vezes, eu não tenho, se calhar, perfil para isso. Tantos. Não é?
Isso dá, fazendo um comparativo, uma analogia, é como ver um filho concretizado na vida. Sem dúvida, sem dúvida. É igual. Até porque, quando estivemos agora na convenção, muitas foram as vezes que nós nos emocionámos, Sim, sim. porque não deixámos de ser os pais de muito no Pelo menos ramo em parte imobiliário. orientámos. Orientámos. E caminho. também sentimos o carinho e também sentimos os abraços do agradecimento, o que foi fantástico. Sim. Ainda para continuar a resposta que estávamos a ter. Ora, a rejeição não é fácil. Esta atividade é uma atividade que requer muito trabalho, contrariamente ao que muitas pessoas pensam. Sim. Aliás, esta atividade, durante muitos anos, foi vista como uma atividade. Olha, não sabe fazer mais nada, vai vender casas porque é abrir e... Não é verdade. Nós sabemos que não é verdade e cada vez mais as pessoas sentem que tem que se estudar bastante, tem que se tirar variadíssimos cursos para perceber não só toda a documentação que é preciso, todo o carinho, todo o entendimento que temos de ter perante uma pessoa que por vezes não sabemos por trás o que é que o leva a vender um imóvel. E por vezes também não sabemos o que é que o leva a comprar um imóvel. E, portanto, é preciso uma gestão emocional que, já agora, eu acho que também quero dizer isto, acho que também temos a legitimidade de dizer que temos um curso, damos um curso que é a gestão emocional no negócio e que, por aquilo que nós nos apercebemos, tem ajudado muitas pessoas nessa área. Ajuda quem quer, no fundo acaba por ser... Mas acho que é um fator. A gestão emocional hoje em dia, e se as pessoas se derem esse trabalho, há várias pesquisas e estudos que são feitos, que é uma das características procuradas em quem vai recrutar alguém para as suas empresas, e aqui estou a falar dos vários setores de atividade que possa existir. Porque é aquilo que te ajuda, a inteligência emocional, por assim dizer, desenvolvida, é aquilo que te vai ajudar a lidar com as ferramentas que vão aparecendo, com a atualização, com os reveses, com nuances que o dia-a-dia traz, as circunstâncias, porque no fundo, nós temos a ilusão que controlamos as coisas, mas não controlamos. Portanto, o melhor é desenvolver, é trabalhar essa inteligência emocional para estar cada vez mais preparado para lidar com as circunstâncias, com as pessoas, etc. Portanto, acho que é fundamental. Arrisco-me a dizer, arrisco-me não, digo mesmo porque é isso que eu penso, acho que deveria ser um curso obrigatório para qualquer setor, em qualquer área, inclusive na escola. Sabes que eu tenho uma opinião que na maior parte das escolas há muita coisa e já vamos falar da tua formação, mas a maior parte das escolas ensinam-nos a escrever e ensinam-nos a ler, mas não nos ensinam a comunicar. Não é? Ensinam-nos matemática, as contas, mas não nos ensinam a gerir dinheiro, por exemplo. Por exemplo. E, portanto, há muita coisa que nós dentro dos nossos cursos e nós dentro daquilo que ajudamos as pessoas, daí há pouco temos referido que trabalhamos a pessoa em si, porque chegam-nos até nós pessoas que ainda não estão preparadas nem para gerir com dinheiro, nem para gerir o seu tempo, nem para gerir as suas emoções e... não sei se não vou dizer que é cultural, mas isto não se ensina nas escolas, ou tu vais em busca, não mesmo. Ou então muitas das vezes não tens, não achas? Sabes que ao ouvir-te falar sobre isso, lembro-me sempre de uma frase que Séneca, um filósofo, etc., ligado ao estoicismo. Não vou explicar aqui o que é, está aí, vão ao ChatGPT, ok? E o que ele fala é que as angústias do mundo é exatamente a forma como tu o vês. Não é bem esta a frase dele, não me recordo assim de cor da frase. Agora o que ele quer dizer que aquilo é exatamente isso que tu falaste. E por isso começámos e estávamos a falar de inteligência emocional, que não é ensinada nas escolas. Eventualmente não começa, a educação começa em casa, nem em casa é ensinado a gerir emoções. Não é? Mas é fundamental, é realmente fundamental. Porquê? Porque a forma como tu lidas, as decisões que tu tens, as escolhas que vais fazendo ao longo da tua vida, nas várias etapas que nós temos, se nos fosse ensinado isso, se esse fosse um tema, se isso fosse uma das bases do nosso crescimento, da nossa educação,
eventualmente estaríamos muito, muito melhor preparados, até muito antecipadamente preparados, para aquilo que é a vida. A vida, costuma-se dizer, e é uma verdade, a vida não é um mar de rosas. Ou seja, pode ser um mar de rosas, mas muitas das rosas têm espinhos. Verdade. E esses espinhos é que te endurecem, esses espinhos é que, para lidares com eles, se calhar, se tiveres uma inteligência emocional, o chamado QE, desenvolvido, tu vais olhar, se calhar, para aquele espinho não como uma dor, que até te provocou essa dor, mas essa dor tu vais transformá-la em uma força para ti, Sem dúvida. em uma experiência realmente forte, gratificante, que faz com que cresças em cima dela. E não é isso que se passa na maior parte dos casos, que Não é é, o que nós notamos. não é. E estavas a falar que na maior parte dos casos isso não se tem, e é bom que as pessoas cada vez mais estejam consciencializadas para esse facto. E daí há pouco eu ter vindo a falar do nosso curso de gestão emocional, não só no negócio, mas é gestão emocional. Mas para falar em gestão emocional, eu gostava de agora expor-te aqui um bocadinho, porque nós estamos a dar a conhecer a muita gente que não nos conhece, Sim. a outros tantos que nos conhecem. Quem é o Miguel Almeida? Eu vou adiantar e vou falar que tu não fostes formado em Portugal, a tua formação vem do Japão. Sim. E trazes algumas diferenças culturais, não só as vives, como também as ensinas, que eu acho curioso que nós muitas das vezes nas redes sociais vemos nomes da tua formação que às vezes me questiono se as pessoas que estão a utilizá-los sabem o que eles efetivamente querem dizer. Saber, podem saber, que isso é, hoje em dia a informação está... Eu, quando falo em saber, não é só o saber, porque para mim o saber está ligado entre o saber ser e o saber fazer, não é? É o saber, as três componentes Como do tudo, saber. tem vários níveis. Não é? Eu gostava que tu falasses um pouco sobre a tua formação e talvez por a tua formação é que hoje em dia, dentro da nossa empresa, tu és a pessoa que dás formação aos líderes e eu dou formação aos consultores, sendo que a nossa empresa é 99% no ramo imobiliário e sendo que temos eventualmente 3, 4 empresas que não são do ramo imobiliário e pedem-nos ajuda para a gestão do tempo, nas suas organizações, comunicação. Sim. Mas vamos voltar para ti e vou-te perguntar. Conta-me tudo, que é o que eu faço quando estou em mentoria. Tudo não, que não temos tempo neste episódio e há de haver mais episódios onde alguns temas vão ser abordados. Falaste em mais-valia, o que é que podes acrescentar, o que é que trazes de novo da tua formação? Acima de tudo, trago um modo de vida, para mim. Isso é me emocionar, não te preocupes, porque já sabes que é assim. Porque há temas e vocês também não, porque há temas que mexem muito comigo. Eu costumo dizer que agradeço profundamente, e isto parece contraditório, mas agradeço a morte do meu pai. Não porque não o amava, amo até hoje, tanto é que já me sinto emocionado só de falar com ele, e ele faleceu faz 44 anos este ano, portanto faleceu, eu tinha 10. E uma criança com 10 anos, que era o que eu era na altura, questionei muito e fui crescendo em cima daquelas perguntas, em cima daquelas dúvidas. Algumas delas, se calhar alguns em momentos da vida já o fizeram, porque eu, porque comigo, é só a mim. Essas vieram, mas eu quis aprofundar e quis ir muito mais além. Quando eu digo que essa formação do Japão, o que me trouxe, ou o que trouxe de diferente, foi exatamente um modo de vida completamente diferente, a começar por mim, foi isso que aconteceu. E aos 18 anos, contra tudo e contra todos, inclusive é a minha mãe, porque foi uma formação interna, onde eu como quase que fui para um colégio interno, não é? Sim. Porque tinha muita prática, aquilo que era ensinado, todas as correntes de pensamento, tudo aquilo que eram práticas que fazíamos, desde a Ikebana, que era a arte floral japonesa, o Aikido,
uma arte marcial. Todas as práticas, lavagem de casas de banho foi a minha primeira tarefa. Alguns já me ouviram contar essa história. Eu sei a Poderei história, mas contá-lo. tu podias contar qual era o motivo de... Mas já lá vou, que é só para não Ok, perder. ok. Ou seja, todas as tarefas, todas as práticas que nós fazíamos era para dar corpo, para praticar à séria aquilo que nos era ensinado. E o que era ensinado e o que é que foi trabalhado em mim? Porque é essa a ideia da formação que eu fiz. É trabalhar o quê? Trabalhar a fonte daquilo que tu és. Qual é a fonte daquilo que tu és? Muita gente pensa que é os pais. Muita gente pensa que é a família. Muita gente pensa que é os avós. Sim, não deixa de ser verdade. Mas depois tu fazes e lidas com essa fonte da forma como tu quiseres. Não é? E já lá vou. Verdade. Agora, não deixa de ser o que te liga, bisavós, e se andarmos para trás, chegamos ao Criador, a Deus, a alguns, ao início do universo, para outros, porque estamos realmente todos ligados, chegamos à conclusão que está tudo ligado. Há pesquisas, há estudos que demonstram isso mesmo. Agora, aquilo que eu sou hoje é exatamente a forma como eu lido com a minha individualidade e a forma como eu trabalho, essencialmente, 3 aspectos da minha vida, que é a espiritualidade, mentalidade e a parte emocional. É fundamental eu trabalhá-la todos os dias, é fundamental eu voltar, ter a atenção voltada para mim. Como a psicologia, e tu és psicóloga, fala nos SARs, né? Ter os SARs ativos. Se tu engravidares hoje, eu amanhã vou ver grávidas em todo lado. Elas já lá estavam. Eu é que não as via, né? À semelhança dos consultores, eu lembro-me que enquanto eu não era consultor, eu nem olhava para as placas de venda, de imóveis à venda na rua. Depois não ligava nasceram, nenhuma. depois nasceram. E depois começaram a nascer, tipo pipocas, não é? Porquê? Porque eu voltei a atenção para isso. Agora imagina, se tu voltares a atenção para ti, para o teu crescimento diário, se voltares o foco para aquilo que tu queres melhorar, ser melhor pessoa, até porque toda a gente tem um lado muito nobre, tem um lado essencial ao qual eu gosto de chamar alma. E todos nós nascemos mesquinhos quando somos bebés. Choramos por tudo e por nada, porque é a nossa linguagem, enquanto somos bebés. Só pensamos em nós, normal, à medida que vamos crescer, à medida que vamos crescendo. Temos que nos encaminhar para essa essência. E aí poderíamos falar aqui a tarde toda e o dia todo, mas acho que... E a noite toda e por pela aí manhã afora. dentro. É porque eu perco o sono quando falo com isto. Só sobre isto. Agora, não estamos aqui só para falar de mim. Não, foi só, eu só gostei de fazer-te esta pergunta, deu-me Sim. algum gosto em fazer-te a pergunta. Porquê? Porque eu ouço os líderes a quem tu dás formação, Sim. não é? E ouço que há transformação, eu posso mais falar de ti, e se calhar fica melhor porque é a verdade. E quem nos está a ouvir que trabalha connosco sabe que esta é a verdade. Eventualmente tu vais falar, se calhar, do que é que os consultores dizem do meu trabalho com eles, não é? Agora, eu também sei que há muita coisa que tu lidas com os líderes exatamente por muita conhecimento que trouxestes de um país que não é o nosso e que, tanto quanto eu sei, até porque o teu certificado da tua formação Tens que é uns aprender japonês. rabiscos, não é? Para mim é uns rabiscos, mas sei que tens coisas contigo que eu acho de uma nobreza extraordinária, desde o desapego, desde a gratidão, e eu sei que tu também ensinas isso aos líderes e por isso só gostei de realçar, para não fugir aqui muito sobre a entrada de um consultor e para não fugir aqui muito, eu gostava de te fazer uma pergunta. Agora que já falei, que já dei a oportunidade de conheceres, será que me consegues responder porque é que o ramo imobiliário tem tanta rotatividade de consultores e tão pouca retenção das pessoas que entram? Salvo erro, por aquilo que eu me apercebi e pelos dados que me foram facultados, a retenção anda à volta dos 20% a 25%. Ronda esses, Okay? esses valores. É mais ou menos isto, mais coisa, menos coisa.
Eu gostava que tu me fizesses uma analogia da tua parte, se é que há uma causa, do porquê de haver esta rotatividade. Sim. Olha, hum, para alguns, se calhar, há outras causas, para mim há duas fundamentais. Uma na ótica de quem entra para o ramo imobiliário, não é fácil, tu e eu sabemos, Verdade. apesar dos apoios que cada vez mais as lojas dão, apesar de haver um esforço nesse sentido, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é esse o caminho. Mas na ótica de quem entra, ainda assim, não deixa de ser o início de um negócio. Tens uma marca por trás, tens apoio, mais apoios se calhar não, certamente mais apoios que haviam na altura, porque a coisa evoluiu, mas ainda assim tu não deixas de estar sozinho. Abrir um negócio, uma das coisas que eu fiz quando entrei para este ramo foi fazer contas de quanto tempo eu podia estar sem faturar, até que o trabalho que eu estava a fazer, do qual eu pudesse ser ressarcido, até começar a colher o fruto daquilo que eu fui semeando, ok? E eu fiz contas e para mim dava 6 meses. Há pessoas que nem um mês têm. Claro. Há pessoas que nem um mês têm. É Há uma pessoas realidade. que 2 meses já ficam apertados. Há uma série de condicionantes depois que podem e devem ser analisados, mas acho que esse é um dos fatores. Não teres um ordenado fixo. Não estou a dizer com isto que o ramo tenha que ter um ordenado fixo. Não é isso. Mas primeiro, parte-se logo do pressuposto que não existe esse espírito de empreendedorismo, de risco. Bora lá, ser audacioso, ir à procura, escavar, sem medo. Não Posso existe só isso, não é fazer educacional. aqui uma interrupção? Tu achas que, ou não achas, eu quero pôr até nesta forma, tu não achas que no recrutamento deveria ser obrigatório as pessoas não só venderem o sonho, como fazem, mas dizer a realidade, dizer à pessoa, olha, vais estar sem receber um ordenado, porque o ordenado é aquilo que produzir. Em média, a nossa empresa, em média, as pessoas começam a faturar em X tempo, e ter a preocupação de perceber se a pessoa tem capacidade de entrar e tem capacidade de esperar aquela média para continuar. Qual é a tua opinião? A minha opinião é aquilo que eu falo com os recrutadores, aqueles com quem trabalho, que sim, não é só vender o sonho, porque ele é real, não é um sonho, atenção. A gente às vezes fala vender o sonho, não, é real. Tu podes realmente ganhar dinheiro no ramo imobiliário e fazer uma vida e ter uma vida que não tens na maior parte. Eu sei que tu sabes. Eu sei. Mas deixa-me só concluir aqui. Na ótica e eu falei na ótica do consultor, e se calhar o recrutamento também deverá ter esse papel de alertar ou pelo menos esclarecer, ok? Esclarecer, por um lado, que as coisas se calhar não vão acontecer de imediato, e aqui vou entrar na parte do quê? Na parte do broker, na parte de uma estrutura de uma loja. Né? Deve-se preocupar em criar cada vez mais condições, e não é só oferta de serviços, mas criar cada vez mais condições para que uma pessoa que entra na sua loja, quase garantido, não há nada, mas quase que garante que eu agora entro nesta loja, sou um rookie, consultor novo, e quase que a própria loja, pelo sistema, pelo método, pela estrutura que tem montada, pelo ambiente que cria, de acolhimento, de acompanhamento, quase que garante que essa pessoa consiga pelo menos começar a ter alguns resultados, alguma faturação, no máximo 2 meses, 3 meses. Ou seja, estas duas óticas, sem aprofundar muito o tema, eu acho que na base aqui a pergunta vai no sentido de porque é que há muita rotatividade no ramo imobiliário. Eu acho que nas duas óticas a base daquilo que pode reduzir essa rotatividade tem a ver com isto. Primeiro, uma pessoa que entra num sítio onde o acompanhamento, a estrutura, tudo aquilo, a forma como é acolhida, a forma como é incorporada num grupo, né, é fundamental. Porque eu volto a um sítio onde eu sou bem tratado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu há pouco tempo ouvia, não me lembro o nome dele, mas o Ludomir, que já teve, o chefe de cozinha, que está cá em Portugal, que é muito frontal, e acho que é do conhecimento de toda a gente. Ouvia uma entrevista que ele deu numa estação de rádio
E perguntaram-lhe e tal, do restaurante, como é que é? Vais a um restaurante caro, vais a um restaurante fino, como é que tu... O que é que te faz voltar? Era algo do género. O que é que te faz voltar ao restaurante? E a resposta dele eu achei muito interessante. Pode ser um excelente restaurante, com um excelente chefe, com excelente comida. Se eu não for bem recebido, eu não volto lá. Sim. E isso Eu- aplica-se a tudo, não é? Eu acho que sim. Eu posso ir a um restaurante que a comida até nem é nada por aí além, mas sou muito bem recebido, eu volto a esse restaurante. Sem dúvida, sem dúvida. Agora imagina, onde nós trabalhamos, não é? Se as lojas se preocuparem em criar um bom ambiente, e não é só um ambiente de amizade, solidariedade, companheirismo, etc., não é só isso. Agora, envolvidos nisto, neste ambiente, os resultados aparecem, fluem de outra forma. Tu sentes-te acolhido. Sem E dúvida. mesmo que te ofereçam mais dinheiro noutra loja, e às vezes há guerras entre lojas por causa do recrutamento, e há bocado falaste um bocado no recrutamento, aproveito para dizer isto. Se eu estiver bem, se eu me sentir bem aqui, porque é que por mais 100 euros, porque é que por mais 1% de comissão, porque é que eu vou mudar? Sim, eu acredito Posso ter que as outras pessoas, razões, mas na minha opinião, eu acho que as pessoas mudam É como quando marido não e se mulher, sentem querida. felizes, não é? É como marido e mulher. Olha, aproveitando o facto de marido e mulher, tu sabes que nós aconselhamos muitos casais que trabalham e que são casais, que é o nosso caso. Eu gostava aqui também de lançar uma pergunta. Porquê é que tu achas que entre nós existe uma compreensão de empreendedores e de sócios? Existe uma compreensão entre marido e mulher? às vezes não, às vezes parecemos cão e gato. Faz parte. Mas existe também um respeito e sabemos separar as situações, sabemos o que é efetivamente trabalho e o que é efetivamente a parte matrimonial. Na tua opinião, para quem está nesta situação, Sim, que eu acho que é sim. interessante, fala por um ou dois motivos que isso possa ser possível. O porquê? Eu posso falar nos motivos, mas vou ter que explicá-los. E tu acabaste por referir um. Acho que tem a ver com respeito. E o respeito é tanto maior quanto maior a admiração que a gente tem pela pessoa. Sem E dúvida. tanto um como o outro surgem a partir do momento em que eu sei que tu vais tentar ser melhor hoje e tu sabes que eu vou tentar ser melhor hoje. Verdade. Se tivermos esta dinâmica, seja entre casal, acho que é a maior instituição é a família, não conheço outra mais antiga. Se houver isto, se houver esta, não é preocupação, que eu não gosto da palavra preocupação, parece que estou a preocupar. Esta ocupação, este foco, foco no quê? Foco na melhoria, foco no querer fazer o outro feliz, foco no querer-me fazer feliz primeiramente, no sentido de tenho mais para dar, eu devo a mim mesmo a minha melhor versão. Se eu tiver esta consciência, tu também tiveres essa consciência, o que é que acontece? Acontece que tu vais, ou seja, vais aproveitar tudo, diariamente, tudo te serve para aprender. Tudo acrescenta mais um ponto, tudo acrescenta mais uma vírgula, tudo acrescenta mais um parágrafo na vida. Mesmo que seja com dor, mesmo que seja algo que incomode, mesmo que seja algo que mexa emocionalmente, há de ser aproveitado para quê? Para ser melhor, para ser mais forte, para ser mais leve na vida, porque a vida é leve. Nós acordamos para a vida quando nascemos. Verdade. E o mais certo que a gente tem é a morte. Ninguém gosta de falar nisso. Uma das bases da minha formação foi exatamente aprofundar a morte. Aprofundar a morte não é agora perceber porque é que a pessoa morreu, não. É aprofundar a morte. Porque quanto mais consciência tu tiveres da morte, melhor tu vives. Mais gratidão tu tens pela vida. Sem dúvida. Só o facto de tu acordares e teres presente, faz parte de ti, da tua consciência, que tu, desde que nasces, tens a morte a um palmo do nariz, todos os dias, a cada minuto, a cada fração de segundo, eu acho que isso ajuda-te a ter outra abordagem. Sabes o que é que eu também acho? Acho que, muito sinceramente, que também se prende muito com a comunicação. E acho que a comunicação é um segredo que toda a gente consegue treinar,
mas é um segredo que pode edificar uma empresa, edificar uma família ou destruir. Desmoroná-la por Não é? completo. Não é por acaso É um dos também principais que já problemas. agora aproveito para vos dizer que nós temos variadíssimas formações e fazemos mentoria também na área da comunicação. Sim. Porque eu não sei se tu concordas comigo, mas acho que há um mito que as pessoas ainda pensam que quem fala muito, quem ginga, brinca com as palavras, é um bom comunicador. Não é dessa comunicação que nós estamos a falar. Ou, em particular, eu estou a falar. Eu estou a falar daquela comunicação em que não se deixam coisas por resolver, uma comunicação onde desde o broker, que para nós um broker é um dono de uma empresa, o nome vem de grandes marcas, mas é o dono de uma empresa, seja um diretor comercial, Agora há muitos nomes para isso. agora há muitos nomes, seja o que for. Desde a parte que está a gerir à parte que está a ser gerida, eu acho que na maior parte das vezes a comunicação é o ponto fulcral para que as coisas se resolvam. Concordo plenamente. Concordas, não é? Concordo plenamente. E é uma das coisas que pode ser sempre melhorada. E a comunicação melhora exatamente com a melhoria do ser. Sem Parece dúvida. caricato aquilo que eu estou a dizer, mas eu acho que a comunicação acaba por ser mais fluida quanto mais sincero, quanto mais frontal, quanto mais livre tu és. Eu tenho que contar aqui uma coisa. Tens. Eu tenho que contar uma coisa porque, à conta da comunicação, eu quando era consultora, como tu também foste, não é? Eu tenho milhares de histórias, 20 anos de carreira, tenho milhares de histórias que não é para isso que Muitas estou delas aqui. estão aqui. Muitas delas estão aqui, eventualmente esta que eu vou contar está certamente, estou-me agora a recordar que a partilhei. Mas olha a comunicação. Eu tinha um casal, duas senhoras que viviam juntas e que queriam mudar de casa. E tinham uma cadelinha, não é? E à entrada do prédio, Eu estou-me a rir porque já sei qual é a história. à entrada do prédio, depois de eu ter mostrado a casa, não tinha estado antes, eu reparei que dizia que era proibido animais domésticos e concretamente cães. Eu fui tentar saber quem é que era a pessoa, quem é que era o responsável do condomínio para poder estar à fala, porque as clientes estavam interessadas em adquirir o imóvel. Isto por causa da comunicação. E eu lembrei-me desta história e acho que é engraçado. E o senhor disse-me, olha, não, porque há um cão aqui que normalmente costuma urinar nas escadas e nós, em assembleia, ficou estipulado que não há cães dentro deste prédio. E eu disse, olha, mas o cão que estamos a falar é uma cadelinha que já é muito velhinha, levei inclusivamente a fotografia para o sensibilizar e ele disse, não, porque não pode. E eu pensei, bem, eu se calhar vou ter que ensinar esta cadela, em vez de ladrar, miar. Porque se esta cadela miar, eventualmente vai ser disfarçada como um gato. E como lá não dizia que era gatos, era concretamente cães, eu agora quando estávamos a falar de comunicação, eu lembrei-me o que é que às vezes uma mudança de... há pessoas que estão muito preocupadas em dizer palavras muito caras, que a maior parte das pessoas não conhecem. Sabes onde é que isso vai bater? Naquilo que estávamos a falar lá atrás. De alguma forma tu utilizaste o quê? Inteligência emocional. Sem E dúvida. inteligência emocional não é manobrar as pessoas. Não tem a ver é com arranjar manobrar as soluções, pessoas. não é? É de forma descontraída encarar as coisas o mais levemente possível. Foi o que tu acabaste de fazer nessa história. É verdade. E de certa forma a comunicação acaba por ser um pouco isso, não é? A comunicação, há dois tipos de comunicação, no entanto. Há a comunicação que nós usamos a nossa inteligência emocional para comunicar e depois há aquela comunicação que deveria ser obrigatória dentro de uma empresa para que não houvesse fuga de informação. E às vezes nem é fuga, é falhas mesmo na Eu digo comunicação. fuga nesse sentido, nas falhas. Entre setores e muitas vezes cria problemas que são criados exatamente por falhas na comunicação. Não é?
Agora, em termos de comunicação, quando nós falamos de comunicação, eu costumo dizer com os líderes que vou trabalhando, não tens que ter medo, e acho que uma das coisas que faz com que a comunicação falhe é porque nós parece que temos receio por vezes, apesar de sermos colegas de A, B ou C, temos receio de mostrar alguma vulnerabilidade, de mostrar erro, de mostrar fragilidade, de mostrar... não sei porquê, mas isto é uma coisa que pode ser trabalhada. E ao ter receio disto, a tendência é não falar determinadas coisas, comportar-me de forma a não causar melindres. Eu lembro-me há pouco tempo, estamos a trabalhar com uma empresa, não interessa agora o caso, já vai para 3 anos. E das primeiras reuniões, das primeiras abordagens que eu fiz com os líderes, quando os reuni, ainda não me conheciam, uma das coisas que eu disse foi: meus queridos, vocês são líderes, tudo aquilo que eu tiver que dizer, tudo aquilo que vocês tiverem que dizer uns aos outros, tudo aquilo que nós tivermos que falar, vamos falar. Vamos falar, porque entre líderes, nesta situação, não pode nem deve haver melindres. E por causa de alguns melindres, das pessoas se melindrarem com muita coisa, por isto, por aquilo, e aqui sobre isto podíamos falar de outro tema, mas neste tema específico, muitas vezes o que sofre com isto é exatamente a comunicação. Sem dúvida. É exatamente a comunicação. E daqui às vezes surgem custos ocultos para empresas, porque os setores não comunicam como deveriam comunicar entre si, porque os setores que deveriam estar envolvidos, falando no imobiliário, desde o recrutamento, desde a formação, desde a integração, que devemos falar sobre isso, desde a gestão de equipas, isto são setores que têm que estar interligados, a falar a uma voz só. Têm que estar juntos. E para estar juntos, nada melhor que a comunicação. Não é só fazer tarefas e estarem juntos em reuniões. Muitas vezes sofre-se de reunir, faz-se muitas reuniões e a gente espreme o sumo da reunião e não sai de lá nada. Sem dúvida. E é um problema hoje em dia, já há algum tempo, mas eu detecto este problema em algumas empresas, precisamente porque a comunicação não é feita de forma clara, de forma transparente, sem medos de eu sou melhor que aquele. Não interessa isso. Sim. Eu também acho que às vezes a falta de comunicação provoca, e acho que isto é geral, a minha opinião, ok? Não há aqui certezas absolutas, mas com muita facilidade nós colocamos rótulos e com muita facilidade nós julgamos as pessoas sem conhecer, às vezes só conhecemos o nome da pessoa. Facilmente. E eu gostava aqui, aproveitando esta afirmação que fiz, gostava seriamente de alertar, que é aquilo com que nós trabalhamos com o ramo imobiliário, para muitas das vezes olhar para os consultores, ou os consultores olhar para os líderes. Aqui não estamos a defender, seja qual for, se é consultor, se é um gestor, não. Muitas das vezes é esperar para conhecer a pessoa, dar-lhe a possibilidade dela se dar a conhecer. Porque por vezes nós... Ou procurar mesmo conhecê-la. Ou procurar conhecê-la, no não? caso do líder, acho que também é muito interessante, até porque uma pessoa que entra dentro de uma equipa sente-se mais confrangida do que a equipa que já lá está. E vou pegar neste tema porquê? Porque eu sei que quando as pessoas entram, quando as pessoas são rookies, até algumas que já lá estão, já para não falar daqueles consultores que muitas das vezes as empresas caem no erro porque está a faturar muito bem, não precisa de mim, mas às vezes precisam mais do que um rookie. E muitas das vezes é isso que leva a que eles se sintam números, que é a falta de atenção, e a falta de atenção por vezes não é dar um certificado apenas, é perceber se eles estão bem, porque às vezes estão a faturar, mas às vezes não estão. Quantas vezes nós estamos a fazer mentorias e a queixa ou o desconforto que a pessoa sente é sentir que nem sequer me telefonaram, eu não apareci 4 dias à empresa, eu estive doente, ninguém me telefonou. Isto também tem a ver com aquela comunicação que nós estávamos a falar. A comunicação tem a ver com a preocupação. Eu acho que a estrutura de uma empresa e do ramo imobiliário, de uma loja, deve ser no sentido, ou seja, deixa-me resumir aqui as coisas para não... O staff de uma loja
no ramo imobiliário deve ter a noção, se não tiver, deve ser trabalhada, deve ter a noção, a consciência, que estão ali para servir os consultores. Assim como o consultor está para servir o seu cliente, correto? Exatamente. Assim como o consultor está para servir os seus clientes e por aí afora. Agora, isto não estou a dizer com isto que o staff tem que aturar tudo e mais alguma coisa dos consultores. Isto depois, nós sabemos como é que é o consultor, eu também já o fui, e muitas das vezes nós queremos as coisas para antes de ontem, não é para ontem. Não é? E depois há aqueles stresses diários próprios do Da do atividade ramo, em da si. atividade. Agora, a consciência base de um staff e a forma como deve ser montada a estrutura, não é a pensar no melhor serviço que eu posso prestar aos nossos clientes. O staff, ou seja, os clientes de um staff de uma loja do imobiliário, deste ramo de atividade, quais são os clientes? São exatamente os consultores. Exatamente. É os consultores, é para isso que eles estão a ser pagos, é para isso que eles estão lá. É nesse sentido que eles estão, não é no sentido serviçal da coisa, não é nesse sentido, mas é servir com honra, com dignidade, com amor, Com dentro vigor. das tarefas que eles têm, dentro daquilo para o qual foram contratados, é dar o seu melhor. É dar o seu melhor. E muitas vezes eu não vejo isto. Muitas vezes eu vejo o staff, desde coordenadoras, desde gestores, seja o que for, recrutadores, etc. O próprio broker, às vezes vêm falar connosco para resolvermos problemas que ele é que tem que resolver. Verdade, sem Não é? dúvida. Há algumas coisas que nós podemos ajudar, como é óbvio. Agora, por isso é que nós temos este trabalho, mas há coisas que têm que ser as pessoas a resolverem. Tem que ser o staff, tem que ser o líder a resolver. Sem dúvida. E muitas das vezes, e nós sofremos disto na sociedade, não é só no ramo imobiliário, é mais fácil entregarmos à desculpa-tivite, às desculpas, arranjar justificações para não ser feito, porque é que não fez, e ele não fez por causa disto, e ele não fez por causa daquele outro, não consigo ajudá-lo por causa disto ou daquilo, e não tem a ver com isso. Sim, sem E muitas dúvida. vezes não tem a ver com isso. Ok? Certo. Tem a ver com outra base. Eu gostava de pegar, que estás a falar, às vezes não tem a ver com isso, às vezes as pessoas têm desculpa-tivite, mas há uma coisa que eu acho que não tem a ver com desculpa, tem a ver às vezes mesmo com carência, que é quando o consultor entra numa empresa, e isto ainda indo lá atrás à nossa conversa, Sim. e que me saltou agora à memória, é que por isso estamos a preparar, a pedido de variadíssimas empresas e clientes que nós temos, uma figura que eu acho que é a figura mais importante. Sim. Não sei se será a nível de... mais importante, eu vou explicar porque é o mais importante, porque acho que todas as figuras dentro de uma empresa são importantes, Claro. ok? Até porque se não houver um recrutador, não há consultores. Sim. Mas se não houver um broker, não há loja. Mas se houver um broker e não houver consultores, Acho que é o toda a trabalho gente de equipa. É tudo importante. é importante. Sim. Mas há uma figura que poucas são as empresas que a têm, que é aquela figura do... ajuda-me no nome. Integrador. Integrador, exatamente. O integrador é uma figura, e nós estamos agora a começar a treinar integradores, não é? Porque às vezes o que é que as lojas fazem? Aproveitam pessoas que já estão há mais tempo e pedem ajuda para integrar um novo elemento na equipa. Eu acho que é muito importante também terem uma tomada de consciência de perceber em como há um recrutador, acaba tudo em dor. Mas não vamos falar nisso agora. E o vencedor também não é? É vencedor. Mas olha, repara, existe E o vendedor. vendedor. É Repara, melhor que não. agora repara, existe o recrutador, Sim. existe o consultor, ok? E depois deveria, e eu sei que algumas lojas o têm, mas contam-se pelas mãos e nós conhecemos muitas lojas e damos formação a muitas tantas. Não existe. Não, está Não implementado existe ainda. o integrador. Não está. E vamos aproveitar já agora este momento que estamos aqui numa conversa descontraída, porque depois vamos eventualmente aproveitar estas conversas para dar também conteúdos de formação e etc. Este é o primeiro episódio. Começámos não só numa conversa como que se tivéssemos eu te convidado a ti como
para vir cá, como tu me convidaste a mim para eu vir cá. Vamos trazer alguns convidados, obviamente, mas eu gostava de aproveitar este tempo também para sensibilizar a importância de haver um integrador dentro do ramo imobiliário que possa integrar um consultor, até pode não ser um consultor rookie, pode ser um consultor que já lá está há algum tempo, mas que as coisas não estão a acontecer. Sim. Eu acho que é fundamental na estrutura de uma empresa, de uma imobiliária. Já falámos sobre isso, estamos a estudar isso. Estamos a estudar, não, estamos a aprofundar como abordar e como chegar, levar essa mensagem, no fundo. Agora, é fundamental realmente. É fundamental porquê? Porque o integrador deveria ter aquele papel de união entre o recrutamento, formação, gestão. Entre a gestão e a formação devíamos ter o integrador. Porque há muita gente que sai, e à semelhança do que falámos há bocado, há muita gente que sai do ramo imobiliário porque se calhar não consegue financeiramente, até pode ter skills, até pode ter atitude e compromisso, mas se calhar não consegue financeiramente suportar 3, 4 meses sem faturar. E isto acontece N vezes. E quantas pessoas deixam de ter... claro que nada acontece por acaso, mas não é por aí que eu quero ir. Mas quantas pessoas é que deixam de ter oportunidade de realmente mostrarem o que valem no ramo imobiliário, mudarem de vida, transformarem a sua vida toda, porque depois não há esse acompanhamento mais sério de mostrar dentro das como é que lojas. se faz, Mostrar não é? como é que se faz e, se for preciso, fazer e levar até a pessoa a ter resultados que lhe são atribuídos numa fase inicial. Opa, é como o bebê, querida. O bebê não come sozinho. Verdade. Não é? E alguém que entra para este ramo não deixa de ser bebê. Pode ser um adulto de 40, 50. Eu cheguei ao ramo com 40 e poucos. Eu era um bebê no ramo. Sim, e acho que somos todos uns bebés. Se não tivesse é? tido a tua ajuda, se não tivesse tido a ajuda dos meus colegas que foram fundamentais, ok? Numa fase inicial, mesmo com o meu preparo, mesmo com a minha formação, eu não sei se me aguentaria. Eu cheguei a uma altura em que trabalhava mesmo, mas com medo de sair, de ter que sair. Sem dúvida, eu lembro-me Porque financeiramente eu tinha, na altura, nós não fomos sempre casados, mas na altura já era casado e tinha 3 filhos. E tinha despesas, como se calhar a maior parte das pessoas. É E eu acreditava nisto. E o que me começou a angustiar foi exatamente começar a chegar aos tais 6 meses que eu tinha, para sobreviver, não é? Sem faturar, e estar a acontecer muita coisa, mas não estar a vir dinheiro para o bolso. E eu acho que sabes que é? a maior parte dos casos, na maior parte dos casos, é esse o medo que também muitas das vezes desmotiva. Eu não chamo de desmotivação, porque se tu estás vivo, não é? A motivação é motivo para a ação. Mas muita gente confunde o estar desanimado. Tu tens uma analogia muito sobre isso que eu gostava que tu, se tivesses a oportunidade de falar, mas muitas das vezes as pessoas ficam tristes, ficam desanimadas, porque fazem, e isto é exatamente como um agricultor. Esta atividade é um agricultor, tu colocas a semente e depois vais ter que esperar. E às vezes a pressa é inimiga da perfeição, assim como a quantidade é inimiga da qualidade. E nós temos que perceber isso. E temos que perceber que uma pessoa, quando entra, ou mesmo até lá estando, daí nós falarmos na sensibilidade, na gestão emocional, na capacidade do líder de estar atento a quem está a liderar, assim como o cliente, quando vai, assim como o consultor, quando vai à casa de um cliente, estar atento e perceber porque é que ele quer efetivamente vender aquela casa. Perceber a história, não é? Perceber a história, no fundo. Qual é a emoção que está ali? Qual é a emoção? Por falar em histórias, sabes que recentemente, num dos estudos que eu estava a fazer, eu percebi que toda a gente tem uma história triste. Toda a gente. Toda a gente tem uma história triste. E há de ser triste. a mais triste de todas, porque foi ele que a sentiu. Ou eu ou tu. Mas a verdade é que as pessoas acham, muitas das vezes, que não saem do mesmismo e quando não arranjam qualquer tipo de desculpa para justificar algumas atitudes, vão lá atrás
E algumas vezes vão dizer, porque o meu pai, a minha mãe, eu gostava aqui, se eu pudesse aproveitar este tempo para dizer que os nossos pais fizeram o melhor que sabiam. Como o Cortelha, o nosso querido amigo Cortelha, não é? Ele costuma dizer, é fazer o melhor, ajuda-me a fazer o melhor. Fazer o melhor nas condições que tens até teres Melhores condições para fazeres melhores ainda. E os nossos pais tinham aquelas condições. Sim. Mas os líderes, muitas das vezes, daí eu estar a falar no integrador, porque os líderes às vezes, se soubessem um pouco da história, não aquela parte que nós sabemos que toda a gente tem uma história triste, porque todos nós crescemos com a dor, isto é verdade, mas se tivessem a atenção de perceber como lidar, e agora por falar por lidar, tu lembras-te na academia em que nós fazíamos o quadrante das pessoas que passavam por nós para poder integrar Para ir para as lojas? Para ir para as lojas, nós dizíamos, esta pessoa gosta de ser tratada assim, para falar com ela tem que ser neste registro. E nós temos autoridade para falar sobre isto porque nós tivemos 4 anos a formar rookies e a nossa percentagem de sucesso, tu sabes qual foi, porque estavas lá comigo a dar formação e o cuidado que nós tínhamos. E vimos muitos agora na convenção. E vimos muitos, verdade. E, portanto, eu acho que o integrador é muito interessante nisto. É mais uma figura que devia de ser acrescentada, mas rapidamente, porque senão perde-se muito talento, eu acho. Porque o acolhimento realmente é importante. Há bocado falava dos líderes, conhecer a pessoa. Lá atrás, no início desta conversa, mencionaste aí a questão do rótulo, do criarmos rótulos. Um líder tem que ser imparcial, um líder tem que ser impessoal. Tem que ser. E tem que olhar para os seus liderados como filhos e filhas. Eu vou aproveitar agora aqui que estou a defender a classe do consultor imobiliário, nesta cadeira, e gostava de dizer que o líder... Eu não estou a atacar, atenção. Mas gostava de dizer que o líder é exatamente como o consultor, porque o consultor também não pode pôr rótulos nos seus clientes. Não. O consultor, quando entra alguém... E é muito feio falar dos seus clientes de forma... Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que eu tento... Respeito acima de tudo. Uma das coisas que eu tento, por vezes, mudar um bocadinho o ponto de vista das pessoas que fazem mentoria comigo, sim, é exatamente aí. É para não rotular os clientes, não é? Porque por detrás do cliente há uma história. No dia que os consultores perceberem que quem está a meter dinheiro em cima da mesa para sustentar os seus filhos são os seus clientes, eles vão dizer, meus ricos clientes. Eu acho que a gratidão devia de ser a base da vida. Portanto, é a gratidão, para tudo. E muitas vezes o que nos leva a colocar rótulos, muitas vezes o que nos leva a reclamar, eu costumo brincar com isto e às vezes até faço esse exercício. Experimenta estar uma semana sem reclamar de nada. Lança o desafio, experimenta uma semana. Nós estamos tão habituados a reclamar de tudo, a refilar sobre tudo, mais que não seja internamente. Sim. Mais que não seja internamente. Posso não expressar, não verbalizar. Mordes os lábios. Mas fica cá dentro, não é? Agora, experimenta não reclamar durante uma semana. Nós estamos habituados a isso, o que nos é injetado dos mídia, o que nos é injetado desde a infância, é exatamente este lado da lamúria, do reclamar, não é? o reacionário e não está certo, isto não está certo para quem? Isso é como a razão, não é? Isso é como a razão quando muitas pessoas, às vezes eu também nas mentorias, começam por me dizer, eu tenho que te contar algo porque eu é que tenho razão. E tu sabes a minha metodologia de trabalho, e às vezes eu pergunto, mas o que é a razão? São pontos de vista, às vezes é só, lá está aquilo que falávamos há pouco, às vezes é conversar, não é? Há ditados que dizem isto, a conversar é que a gente se entende, mas muitas das vezes nós não ligamos a coisas que já é cultural. Normalmente às vezes os ditados populares por detrás traz sempre uma lição. Sim. Não é? Acredito que as pessoas a conversarem, se chegarem para resolver, que isto é outra
Eu gostava de dizer que na maior parte das mentorias que faço, eu ensino, e esta eu vou dar aqui só nesta conversa, que é escuta para resolver e não escutes para, ou não escutas só para responder. E acho que isto é um segredo fantástico, não achas? Acho que é um segredo fantástico, só que normalmente a gente escuta para responder. Aliás, nós não estamos a escutar, estamos a ouvir e a pensar na resposta que vamos dar. É um bocado por aqui. Não é? Porque nem serenidade interna nós temos para escutar. E essa serenidade é fundamental para escutar o outro. Porque para escutar o outro tens que ouvir a alma, querida. E às vezes não ouvimos. É verdade, é E verdade. às vezes não ouvimos. Não temos a calma suficiente, não conseguimos colocar-nos a nós em segundo plano de tal forma que eu consigo ouvir na íntegra aquilo que está por trás das palavras. É verdade. Por falar em palavras, eu gostava de deixar aqui, aproveitar este tempo que nós estamos aqui a falar os dois, que no fundo estamos a fazê-lo com muito carinho e com aquilo que nos caracteriza, Já que é a falámos de nossa várias missão. coisas, se calhar é uma confusão para quem nos ouve, mas é assim mesmo. Faz parte. Não faz mal, olha, há uma coisa que estávamos a falar em palavras e há uma coisa que tanto eu como tu nos honramos, que é sermos genuínos. Não estamos preocupados em fazer uma excelente campanha a nível de redes sociais e de não ter conteúdo, ok? Porque há pessoas que sabem vender muito bem e assim como eu digo que o consultor precisa de ter boa formação, uma integração, eu também digo que cuidado com quem dá a formação. Porque muitas das vezes as pessoas vendem-se bem e nós temos que nos pelo menos quem faz a formação tem que perceber uma coisa. A pessoa percebe realmente ou é um teórico? Eu costumo muito falar nisto, e tu sabes, nas formações, eu costumo dizer qual era a autoridade que eu tinha de aconselhar algumas mães que me vêm fazer perguntas sobre filhos se eu não tivesse 8 filhos, ou se eu não tivesse um filho, pelo menos, não é? E muitas das pessoas, às vezes, passam assim de relance num sítio e dizem, eu fui consultor, não é? Eu não estou a criticar, eu estou a constatar. E por vezes as pessoas às vezes sentem-se enganadas na fazer as formações. Este nome de mentoria, de coach, que às vezes até parece que nós nem queremos utilizar esse nome porque nos sentimos um bocadinho já fora do contexto. Tudo isto nasce porquê? Porque muitas das vezes as pessoas, quando vão contratar, são pessoas que o programa está muito bem elaborado, mas não sabe muito sobre a história. E sobre as palavras que falávamos há pouco, de nós o que podem esperar é sermos genuínos. Eu tenho 20 anos que me dá alguma autoridade. Tu tens, não sei, a nossa empresa já tem 7 anos. Sim, 8, mais ou menos, sim. Vai para 8 anos. Sim. Eu já perdi a conta dos milhares de consultores, tu, não digo milhares, mas talvez centenas de líderes, não é? E isto, alguns que nos estão a ouvir, ou tu que nos estás a ouvir, eventualmente podes pensar, estão a pegar neste tema para vender um produto. Não é vender um produto, é para alertar que a formação é muito importante, mas a ser dada por alguém que tenha efetivamente autoridade e que pratique aquilo que ensina. Eu tinha que dizer isto aqui, eu não tínhamos falado dos dois, mas eu tinha que falar nisto porque acho que é importantíssimo para falar. Há pessoas que podem não gostar do que ouvem, mas por exemplo, falando na formação, ainda há pouco tempo falávamos nisso, a sensibilidade que eu tenho, posso estar errado, atenção, mas é a sensibilidade que nós temos, aliás, falámos sobre isso há relativamente pouco tempo. Em relação à formação, deixa-me pôr a coisa assim. Eu adoro flores, sabes que sim, fui formado em flores. És mestre? Pronto, sou mestre de Ikebana, etc. Noutra altura eu explico o que é isso. Está ali a câmara. Mas tem a ver com arte floral, fazer arranjos com flores naturais. Flores naturais são caras. Se nós tivermos dificuldade financeira, eu não vou estar a comprar flores em detrimento de comprar pão. Claro. Comida, como é óbvio. Não é? As flores vão ter que esperar. Não é? E já tenho uma flor em casa, portanto, as flores têm que esperar. Isto é só para os homens perceberem que a gente tem que ir aquecendo a coisa. Nós não. É diferente, é um mecanismo diferente. Brincadeiras à parte,
Se eu tiver falta de dinheiro e que tenha que optar, eu deixo de comprar flores para comprar pão, para comprar comida, que é essencial, é um bem essencial. Até aqui tudo bem. O que eu acho, e é sobre isto que eu queria falar, já que falaste em formação, além de ser boa ou má, eu acho que a formação é fundamental, é vital. É a comida, é um dos alimentos que alimenta uma imobiliária. E o que eu noto é que, por falta de tempo ou por falta de condições financeiras para apostar na formação, aposta-se noutras coisas que não são tão importantes assim, ok? Em detrimento precisamente da formação. Não dar formação ou ter algum tipo de formação e acompanhamento na sua loja, para os consultores, para quem entra, para quem lá está, para quem já tem negócios a decorrer, para quem já tem uma carreira, não é? A decorrer, minimamente montada, seja para quem for. Abrir mão da formação é a mesma coisa que eu ser pai e abrir mão da educação que eu tenho que dar ao meu filho, deixando que a vida ensine. Sem dúvida, sem dúvida. E eu não sei como é que as pessoas não conseguem entender isto. Não serão todos, graças a Deus, e há muita gente a apostar, e há muita gente a fazer esforços herculeanos para conseguir dar o melhor aos seus consultores. E isto também é bom que se realce. Nem tudo é mau. Nem tudo é mau. Dúvida. Mas noto de uma forma geral que, não sei se é pela velocidade das coisas, pela vontade de ter resultados o quão mais imediatos, melhores, não interessa se vais embora daqui a um mês ou dois, desde que me tragas resultados. Isto é muito frio, é muito frio e deixem-me dizer uma coisa, não nos identificamos com isto. Não. Porque eu acho que as coisas devem ter princípio, meio e fim, devem ter constância, deve-se chegar a um ponto onde as pessoas realmente... aliás, para fechar esta parte, deixa-me dizer o seguinte. Uma das coisas que denota, ao olhares para uma empresa, seja ela qual for, uma das coisas que denota, que demonstra, que mostra a olhos vistos que a empresa está a crescer é o crescimento dos seus funcionários. Sem dúvida. Não é do seu dono. É verdade. Se tu vires os funcionários com uma vida cada vez melhor, cada vez mais felizes, podes ter a certeza que aquela empresa é boa. E é daí que Podes há ter pouco, a certeza. sem dúvida, e é daí que há pouco tu dizias, no recrutamento, quando dizem, não estão a vender um sonho falso. Porque Não, quem trabalha... que é uma realidade. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, quem trabalha está condenado a ter sucesso. Claro. Ok? Aqui, qual é que é, às vezes, aquilo que a pessoa não tem? É tempo de espera. Seja pelo tempo de esperar porque não tem base financeira para esperar os resultados, Claro. não é? Seja por pressão de alguém a dizer bora, 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 e sabe que tudo na vida, e tu falas muito nisso, e eu também, falamos muito que é como a natureza, não é? Eu não posso estar à espera de plantar uma semente e querer uma árvore logo a seguir. Aliás, lembro-me de uma frase que acho que é dele, se não for, perdoem-me, ele de certeza que me perdoa porque é muito grande, que é o Warren Buffett. Ele costumava dizer, mesmo que eu engravide 9 mulheres, eu vou ter que esperar 9 meses para ter um filho. Sem dúvida, sem Isto dúvida. acho que retrata, acho que é fabulosa esta frase, porque retrata exatamente a natureza do tempo. E às vezes E o tudo tem. tempo, e às E vezes tudo o tem. tempo também é, na minha opinião, e também quero alertar que temos um curso que é a gestão do tempo, e há muitas pessoas que já nos fizeram esse curso connosco, outras não conhecem. Acho que o tempo também, muitas das vezes, é aquele que é... nós sabemos que na vida o tempo é muito sábio, não é? Mas na vida de um consultor... Nós é que não temos sabedoria para o gerir. sim, Por mas na vezes. vida do consultor, muitas das vezes há falta de disciplina e a desculpa é não tenho tempo. Mas também sabemos que quando uma pessoa sabe gerir o seu tempo, uma pessoa consegue ter tempo Para tudo. para tudo. Para tudo. Para tudo. Para se deitar cedo. Olha, outro provérbio, deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. Eu devia-me ter atualmente deitado tarde. Eu não sei o que é que faz crescer atualmente. Também não vamos falar sobre isso, mas sim. Eu gostava agora aqui, que estamos quase mesmo a terminar, gostava de realçar aqui alguns pontos, e vais-me ajudar nesse aspecto, que eu acho que é fazer um pouco um resumo
da nossa conversa a dois, do nosso primeiro episódio, Sim, sim. nestas andanças que estamos completamente rookies nela, mas gostava de... eu vou fazer 3 ou 4 pontos e tu vais-me ajudar em alguns que eu me possa esquecer. Sim. E o primeiro é alertar para quando... Primeiro, antes de alertar, dizer que tanto eu como tu somos formadores, somos mentores essencialmente do ramo imobiliário. Sim, E estamos fundamentalmente. aqui para ajudar as pessoas que precisam e que achem que nós somos uma mais-valia e agregamos valor. Depois, para dizer que dentro do ramo imobiliário há vários estágios e que aconselhamos e fizemos aquilo que nós achamos que deve ser feito ou que deve ser alertado para quem entra. As pessoas que estão dentro e que muitas das vezes já estão um pouco cansadas, também falámos de que os líderes também podem ajudar. Falámos, e muito, falámos no fenómeno que tanto se ouve falar e que nas nossas mentorias tanto é falado por a rotatividade neste ramo. E agradecia que agora me ajudasses em algumas coisas que nós falámos também. Falámos numa coisa que eu acho que é fundamental, que é termos atenção a nós próprios, para sermos melhores profissionais, para sermos melhores pessoas. Portanto, vai ter que ser. Acho que é a fonte, é a fonte do que tu és. Eu acho que começar a ter atenção a ti mesmo, sem desculpas, uma semana sem reclamar, uma semana sem reclamação, sério, e volta a atenção para ti, tu vais ver a diferença dessa semana para aquilo que tu eras antes dessa semana. Uma semana. Se não conseguires uma semana, um dia, vá. Um dia já não é mau. Agora, temos muito tema, temos muita coisa desenvolvida. Já resumiste em parte aquilo que nós falamos aqui. As pessoas, se quiserem, podem nos seguir nas redes sociais, se acharem que faz sentido. Sigam-nos nas redes sociais, vão ao nosso site, que está a ser alimentado. Eu gostava de alertar sobre isso, que nós este ano, não é? Porque estamos a ser questionados constantemente como é que vocês tinham 40 e tal mil seguidores e agora fomos lá e estão com poucos seguidores. Começámos este ano tudo novo. Porque nós acreditamos nesta palavra, por opção. Acreditamos na palavra que reborn é renascer. E achámos por bem, começámos de novo tudo o projeto. Também não falámos que tivemos um ano a fortalecer aqui o nosso conhecimento, a fortalecer... Foi um ano de estudo. Um ano de estudo, de aprofundamento, e então quando entramos efetivamente com outras ideias, outros projetos, outros cursos, reciclámos muitos cursos que tínhamos e que estávamos a dar, e gostava também de, já que falaste para nos seguir, gostava de... Acho que agora este é o momento, não é? De convidar que quem quiser aproveitar aquilo que estamos a fazer, que é uma sessão connosco gratuita, acho que é uma ideia, pelo menos para ficar a conhecer um bocadinho. O nosso marketing tem lançado alguns coisitos que a gente partilha, posts, não é? Exatamente. Aproveitem. Acho que é de aproveitar. Eu não falei sobre isso, mas eu sou psicóloga, não vou fazer psicologia, mas aproveito a psicologia com a experiência que eu já tenho e às vezes numa abordagem de uma reunião que possamos ter, e essa reunião é feita de coração, posso-te dar 1 ou 2 ou 3 ou 4 dicas ou alertas que eventualmente para ti vai-te fazer muito sentido, mas para mim vai-me deixar muito feliz, porque a minha missão é efetivamente levar os consultores cada vez mais longe, e acho que é aquilo que nós os dois deixamos, não é? Quando a gente os deixa vencer. Sim, e acho que essa sessão grátis muitas vezes tem-se a ideia que é vender cursos. Não estamos a vender aquilo. Podes vir uma grátis. Se uma grátis servir para ti e não precisares de mais, está de bom tamanho. Agora, dá a oportunidade a ti mesmo a conhecer tanto o meu trabalho como o trabalho da Paula, e perceber qual é a mais-valia que podemos acrescentar. Acho que essa sessão grátis tem a ver com isso.
Tem. E como eu costumo dizer a brincar, mas falando muito sério, porque eu acho que é assim mesmo, nós é que vivemos muito automaticamente a vida, nós podemos viver a vida num minuto. Sim, sim. E há uma coisa muito importante que eu gostava de alertar aqui. Uma escolha na tua vida pode mudá-la por completo, Muda os parágrafos todos. não é? Uma escolha na tua vida pode mudar a tua vida por completo, para o bem ou para o mal. Quantos são não tenhas aquelas medo de escolher, pessoas, filho. não é? Quantas são aquelas pessoas iguaizinhas a nós que por causa de uma escolha podem estar uma vida inteira numa cadeira, Sem dúvida. numa cadeia. Sim. Acho que disse cadeira, mas não Não interessa. faz mal, eu acho que, acho Mas que olha, entenderam. numa cadeira também não era nada fixe, porque então se fosse assim andávamos a rodar. Mas é verdade, Acho não que é? estamos a chegar ao fim Estamos. deste primeiro episódio. Hão de haver mais, fiquem atentos. Vamos procurar fazer estes episódios de encontro àquilo que são as dúvidas que vamos ouvindo, de encontro a questões que nos vão colocando. Portanto, isto não é uma mera conversa entre nós, os dois, que sabemos muito realmente do ramo, mas estas conversas nós temos por causa de vocês, que nos fazem crescer muito, fazem procurar muito, fazem pesquisar muito, que é para chegar a vocês da melhor forma possível e da forma mais assertiva. Portanto, sintam-se completamente à vontade e esperamos isso mesmo. Acho que já houve para aí telemóveis a tocar. Coloquem dúvidas, coloquem questões, peçam-nos para falar de alguns temas que nós, na medida do possível, neste projeto novo que estamos a iniciar hoje, vamos fazer o possível para responder o melhor possível, lá está, às vossas dúvidas e às vossas questões. Eu gostava agora, para terminar, e acho que vamos terminar agora, eu gostava, antes de mais, de agradecer a todos aqueles que confiam no nosso trabalho, a todos aqueles que têm estado connosco, desde confiar em mentorias, em formações, desde muitas vezes nós sentirmos a responsabilidade de ter confidências que nós guardamos e as pessoas terem a confiança em falar connosco. Quero-vos agradecer a todos. Quero agradecer também a quem nos está a ver pela primeira vez e acho que íamos terminar os dois aqui com uma frase que é uma frase para quem nos segue que já é muito, muito conhecida. Queres dizer alguma coisa antes de dizermos a nossa frase, Miguel? Não, quero agradecer acima de tudo, mesmo do fundo do coração, vocês é que nos fazem crescer. Os nossos clientes sabem, falamos com eles diretamente e não são vezes com conta, não é de propósito, é vezes sem conta. Nós agradecemos, porque se vocês não existissem, nós não tínhamos fundamento de existir. E acho que a gratidão é realmente a base de tudo. Sem dúvida. E há pessoas que às vezes nos perguntam, mas vocês estão sempre felizes? Nós Tem não dias. estamos sempre felizes. Mas há uma coisa que nós sabemos, é o quê? Ser feliz é uma é uma escolha. E é Ser tu mesmo. também feliz e muito obrigada.